em considerações finais, inauguro uma quarta posição em relação comparativa aos eminentes relatores e ao ministro-presidente, que já se pronunciaram. A nossa humilde e engraçada família GHP está reunindo quem gosta de política e mesmo assim ainda consegue sorrir. Para tanto, consigno em primeiro lugar, que é a tentativa de regular o funcionamento da internet. A rigor, é tarefa que demanda alta especialização técnica e constante atualização e capacidade de adaptação, sob pena de rápida obsolescência dos regramentos estabelecidos. Em segundo lugar, como reconhecido a exaustão por qualquer dos lados do debate público sobre o assunto, a internet virou um local que é, na maioria das vezes, muito mais frequentado do que qualquer espaço físico, de modo que, às vezes, gastamos mais tempo da nossa vida online do que na nossa realidade offline. E isso faz com que esse ambiente digital seja cada vez mais o locus preferencial da construção das nossas identidades públicas, da nossa personalidade, a partir daquilo que escolhemos expor ao conhecimento dos nossos semelhantes. Nessa perspectiva, é preciso atentar que a tentativa de promover, por decisão judicial, a complexa regulação das redes culmina na regulamentação dos limites ao livre desenvolvimento da personalidade. Em terceiro lugar, sobreleva-se a primazia que possuem os poderes eleitos para primeiro disciplinarem a matéria. Além de haver um evidente desacordo moral razoável sobre o assunto, põe-se em discussão os limites da liberdade de expressão, que é a viga mestra sobre a qual se alicerçam a ideia da democracia e do próprio Estado democrático, bem como a própria construção da personalidade humana. Nessa perspectiva, a tarefa de regular as redes sociais, ou ainda o espaço público atual, deve ser feita pelos agentes que detêm a outorga direta pelo povo para limitar suas ações. Ninguém melhor do que os dirigentes investidos de legitimidade democrática direta para estabelecer as regras de utilização do ágora do nosso tempo, dispondo sobre os limites de uso do único instrumento verdadeiramente essencial a qualquer regime democrático, a garantia, em favor de todos, de se expressar livremente, pouco importando se o fazem online ou offline. À luz dessas premissas, eu passo à consideração sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Nesse ponto, à luz do que tudo quanto anteriormente mencionado, identifico que o dispositivo impede a remoção de conteúdo de modo discricionário por parte das empresas. Não há vedação ao estabelecimento, porém, de deveres procedimentais, aptos a garantir a integridade do ambiente digital, o que inclui a fiel observância das disposições legais porventura aplicáveis. A nossa humilde e engraçada família GHP está reunindo quem gosta de política e mesmo assim ainda consegue sorrir. A rigor, a possibilidade do estabelecimento de deveres procedimentais é extraída da gama de princípios elencadas no próprio artigo 3º do Marco Civil, como, por exemplo, o inciso 5, que prevê como princípio a preservação da estabilidade, da segurança e da funcionalidade da rede, por meio de medidas técnicas compatíveis com padrões internacionais e pelo estímulo ao uso de boas práticas. Nesse diapasão, no que concerne à remoção de conteúdo, entendo que, à luz das balizas constitucionalmente estabelecidas, o dispositivo é, em tese, constitucional. Tal conclusão é corroborada, sobretudo, quando se analisa a questão de forma sistêmica, em conjunto com as demais disposições legais, portanto, de igual hierarquia normativa, que já excepcionam da exigência de prévia decisão judicial
Os casos previstos no artigo 21 do Marco Civil da Internet. 2. As hipóteses em que se esteja em xeque direitos relativos à criança e ao adolescente, conforme previsões, inclusive de tipos penais, no Estatuto da Criança e do Adolescente. E, mais recentemente, a possibilidade de propaganda abusiva em relação ao mercado de apostas, conforme dispõe o artigo 16, parágrafos 2º a 5º da Lei das Bets. A título ilustrativo, esses dispositivos prevêem a possibilidade de exclusão das divulgações e das campanhas irregulares, após a notificação do Ministério da Fazenda. Prevê ainda a possibilidade de bloqueio dos sítios eletrônicos ou a exclusão dos aplicativos, após a notificação do Ministério da Fazenda. Prevê a possibilidade de exclusão, no âmbito e nos limites técnicos dos seus serviços, de aplicações após notificação do mesmo Ministério. E prevê que a notificação prevista nesses parágrafos deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente. Nada obstante, diante da vastidão do universo de serviços e aplicações de internet abarcadas pelo artigo 19 do Marco Civil, entendo necessário conferir interpretação conforme a Constituição ao aludido dispositivo, de modo a fixar as seguintes teses. 1. Serviços de mensageria privada não podem ser equiparados à mídia social. Em relação a tais aplicações de internet, prevalece a proteção à intimidade, vida privada, sigilo das comunicações e proteção de dados. Portanto, não há que se falar em dever de monitoramento ou autorregulação na espécie. 2. É inconstitucional a remoção ou suspensão de perfis de usuários, exceto 1. Quando comprovadamente falsos, seja porque relacionados à pessoa que efetivamente existe, mas que, ao saber da falsidade, denuncia com a devida comprovação que não utiliza ou não criou aquele perfil. Também falsos porque relacionados à pessoa que sequer existe, fora do universo digital, os chamados perfis robôs. Também só se admitiria a remoção de perfis quando o próprio perfil tem como objeto direto a prática de atividade em si criminosa. Aqui faço apenas uma distinção. Na avaliação de casos de corrupção, a discussão doutrinária sobre o quantitativo que deve ser objeto do perdimento dos bens, ele passa por uma teoria que permite o desconto dos custos lícitos diretos havidos na atividade. Exemplifico. Se uma empresa é aberta para traficar drogas, a atividade dela em si é ilícita. A nossa humilde e engraçada família GHP está reunindo quem gosta de política e mesmo assim ainda consegue sorrir. Então, nesse caso, se admitiria o bloqueio, o cancelamento do perfil. Mas se nós temos, como é a situação da corrupção, onde a atividade em si é lícita, o fornecimento de equipamentos, de materiais, construção de obras, mas há um ilícito na prática de uma atividade que em si era lícita, eu permito que o infrator desconte os custos lícitos. Se ele construiu a obra, por exemplo, que ele efetue o desconto do material da obra, de pagamento de funcionários. Então, eu dou um tratamento diferenciado. Aqui eu parto da mesma essência. Se o perfil tem como objeto o ilícito em si, eu elimino. Se o objeto do perfil em si não é a atividade ilícita, mas se pratica um ilícito no âmbito da manifestação, eu não autorizo, eu considero inconstitucional a suspensão ou remoção de perfis. Em terceiro lugar,
as plataformas em geral, tais como mecanismos de busca ou marketplaces, têm o dever de promover a identificação do usuário violador do direito de terceiro. Observado o cumprimento da referida exigência, o particular diretamente responsável pela conduta ofensiva é quem deve ser efetivamente responsabilizado via ação judicial contra si promovida. 4. Nos casos em que admitida a remoção de conteúdo sem ordem judicial, seja por expressa determinação legal, ou conforme previsto nos termos ou condições de uso das plataformas, é preciso assegurar a observância de protocolos que assegurem um procedimento devido, capaz de garantir a possibilidade do usuário, 1. Ter acesso às motivações da decisão que ensejou a exclusão do conteúdo, 2. Que essa exclusão seja feita preferencialmente por ser humano, admitindo-se o uso excepcional de robôs de inteligência artificial no comando da exclusão. 3. Que se possa recorrer da decisão de moderação. 4. Que se obtenha resposta tempestiva e adequada da plataforma, dentre outros aspectos inerentes aos princípios processuais fundamentais. 5º item da tese. Aqui a responsabilidade por atos de terceiros, excetuados os casos expressamente autorizados em lei. As plataformas digitais não podem ser responsabilizadas pela ausência de remoção de conteúdo veiculado por terceiro. Aqui eu incluo, dentre desses conteúdos que já estão autorizados em lei, situações que envolvam interesses de crianças e adolescentes, com base no ECA, e vários dispositivos a eles relacionados, como pornografia infantil, qualquer coisa dessa natureza. As questões das BETs, como já fiz referência, e a própria disposição do artigo 21 do Marco Civil da Internet. Então, excetuados os casos autorizados em lei, as plataformas digitais não podem ser responsabilizadas diretamente pela ausência da remoção de conteúdo veiculado por terceiro, ainda que posteriormente venha o judiciário a determinar a necessidade dessa remoção, aí incluídos os ilícitos relacionados à manifestação de opinião ou de pensamento, ou seja, não é possível responsabilizar, à luz do que eu tenho defendido, a responsabilidade direta da plataforma, sem prévia determinação judicial, quando se está diante de ilícito relacionado à manifestação da opinião ou do pensamento. Agora, vou falar da responsabilidade própria das plataformas. Ministro André, me permitiria uma parte? Se eu entendi bem, Vossa Excelência, em um momento do seu voto, chega a equiparar as plataformas a veículos de comunicação social, inclusive fazendo referência ao artigo 226 e seguintes. Nós já decidimos, inclusive, a responsabilidade dos veículos de comunicação social por conteúdo de terceiros. Então, Vossa Excelência equipara, mas não a esse ponto, é isso? Eu entendo que, nesse caso específico, não. Nós não temos uma legislação específica, nós podemos até debater depois as outras hipóteses. Mas, por exemplo, nós fizemos várias ressalvas de conteúdos que são enunciados ao vivo, que depois você precisa ter uma regulamentação, uma decisão específica para aquela retirada. No caso das plataformas, há uma lei específica, o artigo 19. Então, eu estou preservando a essência do 19. A nossa humilde e engraçada família GHP está reunindo quem gosta de política e mesmo assim ainda consegue sorrir. Não estou dizendo que é o melhor remédio. Aliás, eu proponho uma autorregulação regulada, onde eu tenha maiores mecanismos para depois auferir essa responsabilidade, não em função da remoção ou não remoção, mas do descumprimento dos próprios normativos que estão estabelecidos. Então, nesse caso específico,
eu mantenho o artigo 19. Perfeito. É que eu tinha, na verdade, uma compreensão até similar de Vossa Excelência, mas talvez se aproximando, no mínimo, as plataformas dos veículos de comunicação social, eu nem me fecho, ministro Zanin, antecipando também, até porque haverá uma sequência mas o meu entendimento a priori é de que os marcos legais hoje estabelecidos são esses 3 que eu encontrei, né? Responsabilidade própria. Há possibilidade de responsabilização por conduta omissiva ou comissiva própria pelo descumprimento dos deveres procedimentais que lhes são impostos pela legislação, aí incluída a obrigação de aplicação isonômica em relação a todos os usuários das regras de conduta estabelecidos por seus termos e condições de uso, os quais devem guardar conformidade com as disposições do Código de Defesa do Consumidor e com a legislação em geral. E B, a adoção de mecanismos de segurança digital para evitar que as plataformas sejam utilizadas para a prática de condutas ilícitas. Então, está correlacionado também com aquele ilícito em si mesmo, né? E, por fim, 7, em observância ao devido processo legal, a decisão judicial que determinar a remoção de conteúdo deve apresentar fundamentação específica e, ainda que proferida em processo judicial sigiloso, deve ser acessível à plataforma responsável pelo seu cumprimento, facultada a possibilidade de impugnação. Depois eu faço uma análise breve dos casos concretos. No caso do ministro Dias Toffoli, acompanho o ministro Dias Toffoli, entendo que ali o Facebook, ele descumpriu um dever próprio dele de uma vez advertido sobre um perfil falso, não remover esse perfil. Então, isso está abarcado quando eu falo aqui de perfis falsos ou perfis robôs. No caso do ministro Luiz Fux, eu divirjo de Sua Excelência por entender que ali a responsabilidade é de quem fez a manifestação, não da plataforma. Então, as pessoas prejudicadas devem buscar junto à plataforma essa informação de quem são os que se manifestaram, uma vez desincumbindo-se a plataforma de fornecer os dados, ela estaria, vamos dizer assim, isenta da responsabilidade. E, por fim, ministro Dino, à luz da pergunta de Vossa Excelência sobre qual seria esse órgão, essa não é uma pergunta simples de se responder. E, por exemplo, no caso da Alemanha, que eu fiz referência, definiu-se dentro do Ministério da Justiça. Eu entendo que a autorregulação regulada, e tive essa experiência na CGU, com as empresas em relação às quais a União fez acordos de leniência, ficou estabelecida a obrigação de, durante o período de execução dos acordos, haver não só um programa de compliance que fosse aprovado pela CGU, como também, durante a execução, a CGU teria acesso e poderia fazer auditorias no cumprimento efetivo daquele programa de integridade. Então, hoje, dentro do marco legal que temos, nós não temos essa figura específica. Nós temos o judiciário com, entre aspas, a responsabilidade de, em verificando uma situação, proceder uma determinação específica em relação às empresas. Eu penso que essa matéria, e é isso que eu proponho aqui, fazendo um apelo aos poderes legislativo e executivo para que atualizem a legislação. Eu entendo que a legislação precisa ser aprimorada em vários aspectos e a elaborem a partir de políticas públicas relacionadas à temática em questão, mas propondo como marco essa autorregulação regulada, ou seja, como desenho essa sistemática. Precisa ser um órgão
independente. Se eu pudesse hoje olhar no que nós temos de instituições dentro de poder executivo, eu entendo que a controladoria, porque eu sei que ela já faz um trabalho de auditagem de programas de integridade, é uma instituição com um corpo não só muito qualificado, mas técnico e sério. Então, eu acho que essa é uma decisão, eu faço como um apelo para que isso seja feito. Entendo que essa seria a melhor medida, porque daria, ao mesmo tempo, uma possibilidade de padrões, uma possibilidade de adaptações conforme as evoluções, e teria sempre a possibilidade de o judiciário funcionar como o equacionador de eventuais controvérsias. Então, é nesse sentido que eu faço esse apelo ao final do meu voto de construção de uma alternativa que penso deve partir em adotando-se essa perspectiva do próprio Poder Executivo, né? Se é para se trabalhar numa questão de um órgão, mas também pode, logicamente, ter uma perspectiva aí, conforme a situação de uma iniciativa do Legislativo. Senhor presidente, agradecendo a atenção de todos, eu quase que religiosamente concluo às 18 horas, religiosamente. Obrigado. Eu só indago de Vossa Excelência, ministro André, se o voto, eu pessoalmente gostaria de ler o voto inteiro, se Vossa Excelência puder disponibilizar, mas pelo menos as conclusões.